E amados, bem-vindos, glória a Deus. Senhor é bom e glorioso, aleluia. Aleluia. Então, vamos ler a palavra do Senhor e primeiro um hino. Aleluia. Aleluia. Então, hoje é sábado, dia 17/9/2022 e são 11 horas e 20 minutos mais ou menos. Glória ao Senhor, aleluia. Imagino que está tudo a correr bem, os anjos de Deus estão comigo e os demónios estão a fugir e não voltam. Aleluia, glória a Deus. Então já disse, hoje é 17/9/2022 e o título da mensagem é Homem e Mulher devem viver para Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos ler o hino 121. Aleluia. Que diz o seguinte: não importa, meu amigo, quem tu és, se à sombra do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás. Estamos todos nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E a palavra do Senhor diz o seguinte. Aleluia. Então eu já disse que o título é Homem e Mulher, hein? Devem viver para Deus. E diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O Filho, o Senhor Jesus Cristo, fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pensei que sou descendência de Abraão, dizia o Senhor Jesus Cristo. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eles não compreendiam a palavra do Senhor Jesus Cristo. Lê em João 8:34-37. E a palavra do Senhor diz, vou ler na carta aos Romanos, iniciando no capítulo 1, verso 1 a 3. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Romanos 1, 1 a 3. A palavra do Senhor diz, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, a palavra do Senhor diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vou repetir. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou, e também a palavra do Senhor diz, chegai-vos para mim, eu me chegarei para vós. Aleluia. Também diz, vinde a mim, vós todos, que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, prendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por ti. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, inventores até de doenças. As pessoas têm a cabeça cheia, subconsciente cheia de doenças, de males. Então vou ler outra vez. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. E a palavra do Senhor continua a dizer: são nécios, infiéis nos contratos e sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os tais, os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos 1, 28 a 32. Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Romanos 2, 1. Como está escrito, não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum som. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, o sonho de hóspedes está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Aliás, Romanos 3, 10 a 17. A palavra do Senhor diz: não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne, nenhuma pessoa será justificada diante dele pelas obras da lei. Eles quereriam cumprir a lei, mas não conseguem. Só o Senhor Jesus a cumpriu perfeitamente. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus,
tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, Jesus cumpriu mais de 300 profecias dos verdadeiros profetas, homens santos de Deus que falaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Vou repetir. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Vou repetir aliás, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Aleluia. Vou repetir, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. E só nele. Romanos 3, 18 a 24. A palavra do Senhor diz: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. E a palavra se diz: mas há aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Aleluia. Assim também, Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, claro. Romanos 4, 1 a 7. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na circuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. O Abraão recebeu, perdão, o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Romanos 4, 8 a 12. A palavra assim diz:
Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. É claro que o Caim matou o Abel e as pessoas começaram a fazer coisas erradas. E o Senhor fez uma lei. Mas essa lei não é perfeita para salvar a pessoa. Mas só o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, venceu tudo e está à direita de Deus, intercedendo por nós. E a palavra do Senhor diz: portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, 13 a 17. E a palavra do Senhor diz: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Glória ao Senhor, aleluia. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele, de Abraão, está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, 20 a 25. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. O inimigo comprou a, a salvação e o poder que havia no Adão e exigiu depois um preço altíssimo que o Senhor Jesus pagou. E a palavra do Senhor diz: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não era imputado não havendo lei. Deus então disse o que era pecado. Ora, isto li em Romanos 5, 11 a 13. Porque, diz a palavra de Deus, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia, eu recebo, Pai. Vou ler outra vez. Porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse muito mais
Os que recebem eu recebo, Pai, a abundância da graça do Senhor Jesus Cristo e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Porque, aliás, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só acto de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, o Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, o Senhor Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, aleluia. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5, 17 a 21. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. O Senhor é glorioso e poderoso. Aleluia, glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor. O que fala em língua desconhecida, língua espiritual, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 4. A palavra do Senhor diz: o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, preguei o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, operando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Aleluia. E a palavra do Senhor diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 a 2. Lá o Senhor diz: dou graças, diz São Paulo, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que se eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Romanos 7, 25. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, Nossa Senhora. Aleluia, glória a Deus. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos corpos para servirem à imundícia e à maldade para maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. A palavra do Senhor diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Diz São Paulo: de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, tendo sido servos do pecado,
obedecestes de coração. Obedeço de coração, Pai, com o meu espírito. Vou repetir. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 6, 14, 18. E a palavra do Senhor diz: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. Pai, eu me considero morto para o pecado. Em espírito eu estou separado do pecado para a tua glória e pelo teu poder. Vou repetir, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Pai, eu estou vivo para te servir. Vou repetir, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pertencemos à igreja da qual Ele é o cabeça. Aleluia. E a palavra do Senhor diz: sabendo que tendo sido Cristo, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, aleluia! A morte não tem mais domínio sobre ele, e ele vai nos dar um corpo igual ao dele, aleluia! Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Romanos 6, 9 a 10. A palavra se diz: sabendo isto, que o nosso homem velho, nossa maneira de pensar, nosso subconsciente, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Pai, peço que desfaças o corpo do pecado, do meu pecado. Vou repetir, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Aleluia. A palavra do Senhor diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Diz São Paulo: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Romanos 6, 1 a 3. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom, então, amados, vamos falar com Deus e dizer: te agradecemos, Pai Celestial, no nome de Jesus. E tu és bom, santo, glorioso, nós te adoramos. Teu Filho Jesus Cristo disse: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aleluia, glória a Deus, Senhor é bom e glorioso.